palavra de Deus diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestavam-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ele dava mais crédito. Me perdi aqui, irmão. Pronto, obrigado. Dá mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando de perto a ilha de Creta. Verso número 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que disseram nascer-te, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Verso número 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem o sol e nem as estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido para não partir de Creta, para evitar dano e perda. Mas já agora eu vos aconselho: tem bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Verso de número 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na polpa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Verso de número 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio.
capítulo de número 28, versículo de número 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à sua mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque ele, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar e a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando-lhe o parecer, diziam ser ele um deus. Verso de número 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando-lhe, impôs as mãos e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo e tudo o que era necessário. Até aqui por enquanto, amém? Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar comigo mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos no Senhor, no Teu poder, e porque nós cremos na Tua palavra. Nós oramos e pedimos, Pai, fale conosco, edifica o nosso espírito, alimenta a nossa alma. O que nós queremos é mais do Senhor em nós, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós não venhamos achar que são simples palavras, mas que é a Tua poderosa palavra falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala que ele fez algumas viagens de navio, 3 vezes. E as 3 vezes que ele fez viagem, o barco afundou. 3 vezes o cara entra no barco, 3 vezes o barco afunda. Muita sorte, né, irmãos? Ele tinha um grande sonho. O apóstolo Paulo, ele queria ir para Roma. Só que quando ele está dentro desse barco, ele está preso e ele está sendo levado para Roma como um dos presos. Por isso que aquele barco não tinha só o apóstolo Paulo. Tinha quase 300 homens também que estavam presos. Nós pulamos alguma parte por causa do tempo, mas quando o barco ia afundar, os marinheiros falaram assim: vamos matar eles, porque senão eles vão entrar na água, vão nadar e vão fugir. Esse era o medo deles. Só que o chefe lá falou: não vão matar ninguém não. E quando ele está lá na água, a víbora pega e falou: tá vendo, esse homem é um assassino, não morreu na água, vai morrer com a cobra. E quantos sonhos, irmãos, às vezes nós temos que eles não se realizam? O tema dessa palavra é para nós: como passar pelas tempestades da vida. Fala assim para o seu irmão: como você vai passar pelas tempestades da vida? Quantas são, né, irmãos? Algumas tempestades grandes, algumas tempestades que parecem que realmente o nosso barco vai afundar, o nosso barco vai a pique. Às vezes algumas pessoas vêm aqui na igreja durante a semana para nós conversarmos, para aconselhar algum irmão ou outro, e quando eu olho a tempestade na vida do irmão, eu olho para o céu e falo: é só uma garoa, tá em mim só, isso aqui é só uma garoa, logo passa. Tempestade é isso que o irmão está passando. E alguns irmãos passam tempestades, mas não sabem como passar por ela.
A tempestade chegou, ela está aqui, ela talvez está na sua vida, dentro da sua casa, e chegou lá mais uma vez na vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, como eu disse, ele queria Roma, e ele não só queria visitar Roma, ele queria chegar em Roma, e depois que ele ficasse um tempo em Roma, ele queria ir lá para a Espanha, para que o Evangelho do Senhor fosse difundido, para que o Evangelho do Senhor se espalhasse. Mas como é que ele é levado para Roma? Como um preso, algemado. Olha aqui para mim. Quantas vezes você faz planos, fala, eu queria tanto isso, e acontece totalmente diferente daquilo que você está planejando. Fala, eu queria sim, mas aconteceu diferente do que eu queria. O apóstolo Paulo queria chegar em Roma. Ele chegou em Roma sim ou não? Mas ele queria chegar lá como preso? Não queria chegar como preso, mas ele chegou. O Senhor levou ele até lá, porque tinha uma palavra de Deus para que ele chegasse lá. A nossa vida, irmãos, ela é uma viagem. E eu diversas vezes costumo dizer que nós estamos numa peregrinação, como o livro de John Bunyan também diz a respeito do peregrino. Quando nós nos convertemos, nós começamos a nossa peregrinação. E essa nossa vida, nós encontramos diversas tempestades. Quantos irmãos, olha aqui para mim, perdem a fé? Quantas pessoas abandonam o Senhor porque a tempestade chega na vida deles? Quantas pessoas desanimam? Quantas pessoas o coração deles se esfria? Quantas pessoas vão para longe do Senhor por causa das tempestades? A tempestade não é para matar você, irmão. A tempestade não é para destruir você. A tempestade vem para fortalecer a sua vida. A tempestade vem para que quando ela passar, nós possamos olhar para trás e falar, eu só saí de lá porque o Senhor me salvou. Eu só saí de lá porque o Senhor estava comigo. Mesmo, irmãos, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, a gente passa por tempestade. Às vezes você está lá, servindo a Deus, aí acha que a coisa é por mérito. Estou sendo fiel ao Senhor. Sabe, eu estou fazendo tudo direitinho. Eu estou amando a Deus. Aí o que acontece na vida dele? Vê um monte de tempestade. Olha aqui, irmão. Se você é crente em Cristo Jesus, a tempestade vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar isso na sua vida. O que vai acontecer é a diferença de como você está lá. Aquele povo disse que eles não estavam vendo mais a luz do dia. Eles não sabiam mais se era dia, se era noite, porque eles não viam a luz do sol, eles não viam estrela. Mas olha aqui, até isso o Senhor enxerga no escuro. Não importa qual é o tamanho da escuridão que você entrou, o poço que você se enfiou, o Senhor ainda lá há de luz guiar. Aquele povo estava numa tempestade difícil. O barco já estava quase afundando. Eles já tinham jogado tudo para fora do barco. Eles estavam todos apavorados, todos com medo de morrer. Mas ainda assim o Senhor estava guiando cada um deles. Aquele navio, ele já tinha perdido o controle, irmãos. Lá dentro do navio, diz uma hora que eles pegam, quebra lá o negócio e fala assim, deixa o barco ser levado, porque não tinha mais como eles controlar. Sabe qual é, irmãos? A gente está tão difícil, a situação está tão complicada, que você olha para a situação, você não resolve. Você não. Você já perdeu o controle da situação. A situação e o problema ele é muito maior. Eu não tenho mais o controle, assim como eles perderam o controle do navio. Mas ainda assim, Deus continuava guiando aquele navio. Ainda que você esteja na situação mais complicada, ainda que o navio da sua vida já tenha perdido o controle, ele perdeu o controle, você perdeu o controle, mas Deus não perdeu o controle. Quando nós confiamos na soberania de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, eu posso ter perdido lá o leme, eu posso ter perdido tudo, as velas, mas eu não perdi a minha fé no Senhor, e Ele continua guiando o barco da minha vida. E quando o Senhor controla o barco da minha vida, irmão, uma coisa eu posso ter certeza, que Ele vai me levar para um bom lugar.
Eu posso não chegar, mas o Senhor vai me levar. E eu quero tirar com vocês algumas lições desse texto hoje aqui. Primeira lição, irmãos, abra sua Bíblia, se estiver aberta ainda, óbvio, lá no capítulo 27, no versículo de número 10. Melhor, vamos ler a partir do versículo 9 e o versículo 10. Nas tempestades da nossa vida, irmão, a gente precisa estar atento aos sinais. Atos 27, versículo de número 9 e versículo de número 10. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, ou exortava-os Paulo, ou aconselhava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e muito prejuízo, não só de carga, mas também da nossa... Bom, o pessoal ouviu? Sim ou não? Diz que eles não deram crédito. Eles não quiseram ouvir. Nas tempestades da nossa vida, a gente tem que estar atento aos sinais. Olha aqui para mim, irmão. Às vezes Deus está colocando lá a placa para você, lá iluminada assim: não vai por esse caminho. Esse caminho é ruim. Esse caminho é de morte. Só que você faz o quê? Como motorista imprudente, continua a não reparar as placas. Diminua. Curva acentuada à frente. Não importa, eu vou, vai dar tudo certo. Mas não olha as placas que Deus tem mostrado. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é a advertência. Às vezes Deus adverte você. Não é aí que você vai. Não é por esse caminho que você tem que ir. Mas o que a gente faz? Não ouve a advertência do Senhor. Não repara nas placas e nos sinais que Ele tem colocado na nossa vida. Aquele povo poderia não ter enfrentado toda aquela tempestade. O apóstolo Paulo estava falando sinais aqui. Aí você fala: não, o apóstolo Paulo deve ter olhado para o tempo. Irmão, todo mundo queria ir, menos o apóstolo Paulo. Todo mundo queria viajar, menos o apóstolo Paulo. Porque ele estava olhando para a advertência e para os sinais de Deus. Olha aqui, você alguma vez, Deus já deu um sinal para você para não ir, você foi, quando foi, quebrou a cara e depois falou: não deveria ter ido. Deus já tinha me falado para eu ir, quebrei a cara. Sinais, às vezes acontece lá dentro da sua casa. Aquele distanciamento entre você e seus filhos, isso já é um sinal. Aquele distanciamento que hoje você tem com o seu cônjuge, isso é um sinal. E você não presta atenção nos sinais. Você vive lá sem reparar em nada. Olha aqui, Deus nos dá os sinais como advertência para que nós não venhamos entrar em tempestades. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 14, 12, versículo de número 12, que às vezes o caminho parece ser até bom, mas o fim dele, irmãos, é morte. E tem gente que está indo no caminho aí. O caminho está bom, é esse caminho, mas ele não está olhando para os sinais. Ele não está olhando para o alerta de Deus. Ele não está ouvindo aquilo que o Senhor fala. Olha aqui, que hoje, em nome de Jesus, o Senhor possa abrir os seus ouvidos. Que hoje o Senhor possa abrir os seus olhos, para que você veja os sinais que Ele tem dado para você. Uma outra coisa, eles desacreditaram a respeito daquilo que o apóstolo Paulo falou para eles. Lê comigo o versículo de número 11. Diz assim: mas o centurião, ele não dava... o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quando eu começo a ver as placas lá, irmão, quando vem a advertência, o que eu vou fazer? Eu não vou nessa viagem. E o Senhor muitas vezes tem dito para você: não vai
por esse caminho. Não vai por essa viagem. Aí o que você faz? Você não dá crédito. Eles não deram crédito ao apóstolo Paulo. Eles não ouviram o conselho do apóstolo Paulo. Irmãos, uma coisa eu digo, e eu não tenho dificuldade com isso. Algum irmão vem aqui e tudo. Qualquer pessoa que eu for aconselhar, se for alguém mais velho que eu, vou aconselhar como pai meu, todo respeito. Se for alguém da idade próxima, eu vou falar para ele como se fosse meu irmão. Alguém mais novo, assim, muito mais novo, eu vou falar como se fosse um filho meu. Alguma irmã, como se fosse uma filha minha. Como se fosse minha irmã, o conselho que eu ia dar. E quando eu dou um conselho, irmãos, ninguém é obrigado a ouvir. Ninguém. Tem aquele negócio, né? Tem a palavra de Deus. Você vai dar a palavra de Deus. A palavra de Deus é minha opinião, irmãos? A palavra de Deus é meu conselho? Não é. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Aí você vai ter que engolir. Então, eu falo assim sem dificuldade. Ah, mas eu não gostei. Não tem problema com isso, irmão. É a palavra de Deus. É ela que nos guia. É ela que é boa, perfeita e agradável. Agora eu vou lá e vou dar o meu conselho para essa pessoa. Ela é obrigada a acatar, irmão? Sim ou não? Não. Ela não é obrigada a acatar. Eu estava conversando com uma irmã um dia desse. Aí eu falei assim para ela. Irmã, eu não sou nada assim. Não sou teu parente, não sou teu pai, não sou teu irmão. Eu tenho carinho por você, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho que você vai se dar mal. Você vai se prejudicar. E às vezes, irmãos, tem pessoas que vão e cortam o coração. Porque você sabe que está indo para um caminho de morte. Não dão crédito. Se você, olha aqui, está aí já chegando uns 30, 40, 50, tivesse ouvido seus pais, talvez não em tudo, mas se você tivesse ouvido seus pais em algumas coisas específicas, você poderia ter se livrado de tanta coisa na sua vida. Mas sabe o que você faz? Você não dá crédito para quem Deus coloca para falar com você. Ah, Deus não está falando comigo. Irmão, quantas pessoas vai ter que chegar até você para que você entenda o que Deus quer falar para você, para que você entenda o que Deus quer mostrar para você. Você quer que Ele desenhe nas nuvens para você entender? O Senhor tem colocado pessoas para você. O Senhor tem colocado pessoas para guiar você, para falar com você, para ensinar você, para guiar você pelo caminho. Mas você faz o quê? Não dá crédito. E eu falando com essa moça, eu falei assim, ó, o meu conselho para você é esse. Mas você não precisa ouvir. Você não precisa dar crédito nenhum para o que eu falo. Não precisa dar crédito no que eu falo. Mas ouve o Senhor. Ouve a voz de Deus. Eu falei para ela. Vai, chega na tua casa, vai orar. Ora, mas não de mentirinha não. Ora de verdade. Porque se você orar de verdade, eu sei que Deus vai falar com você. E se você não der crédito para ninguém, não tem problema, mas dê crédito a Deus. Eu não vou poder ser um cristão se eu não quero nem ouvir a Deus. Ouça a Deus, irmão. Fala para quem está do seu lado assim, ouça a Deus. Ouça, irmão, pessoas que andam com Deus. Quer um conselho? Vai procurar quem vai poder te ajudar. Ah, eu estou meio desanimado na fé, não sei. Vou procurar aquele meu amigo lá que saiu da igreja, que parece tão feliz lá, vivendo aquela vida muito louca lá. Não. Mas você quer o que, irmãos? Vai procurar quem vai te ajudar. Vai procurar quem vai te levantar. Vai procurar quem vai te levantar para colocar você para cima. Não quem vai puxar você lá para baixo, não. É procurar a pessoa que vai fortalecer a sua fé. Pessoa que vai dar uma injeção de ânimo em você. Agora o que você faz? Vou procurar gente quem? Gente amargurada. Gente triste. Gente saudosista. Conhece o saudosista? Aqueles que ficam assim, porque lá 1900 e Guaraná com rolha. Era uma bênção na minha célula. Eu gostava tanto. Eu não sei. Irmão, passou, você pode viver o melhor de Deus hoje.
Sabe que você não vive o novo de Deus? O maná de Deus? Porque você quer ficar com maná mofado lá na sua casa. Deus chama a gente todo dia para buscar maná novo. Não tem maná velho para você, irmão. Quando você pega maná velho e guarda, vai embolorar, vai criar mofo, vai criar bicho. Agora, quando eu quero o novo de Deus, eu vou ter novas experiências com o Senhor. Então, irmão, saudosista, o que o saudosista tem para você? Só história para contar. Só história. É tudo história lá do passado. Você percebe que quem é saudosista, ele nunca conta a história de hoje. Hoje eu tive uma experiência tão boa com Deus. Nossa, tem algo tão poderoso. Não, é tudo para ele lá no tempo lá que Jesus era menino. Passou, irmão. E o novo de Deus para você. Viva o novo. Amém, glória a Deus. Uma outra coisa, uma outra advertência a respeito dessas tempestades, nós devemos estar atentos aos sinais, que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu esse ditado? A voz do povo é a voz de Deus. Sei que tá aqui mentira. É o povo que gritava Cristo ou Barrabás. E o povo falava é Barrabás, é Barrabás. É o povo. Tem gente que acha porque a maioria faz, tá certo. Porque a maioria diz, tá certo. Não é assim não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. No versículo de número 12, ainda lá em Atos 27, diz assim: não sendo porto próprio para invernar, olha aqui, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Qual que era a opinião da galera? Vamos lá, a maioria vence, vamos votar. E nem sempre a maioria que vence está certa. E nem sempre o que todo mundo faz está certo. Olha aqui, você que é cristão, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, saiba que às vezes você vai ter que ser o diferentão. Ah, fulano não é o diferentão, então. Você é um supra-sumo, só você quer ser assim. Sim, às vezes eu vou ser assim. Porque nem sempre o que eles fazem é para a glória de Deus. Nem sempre o que todo mundo diz é para a glória de Deus. E às vezes, principalmente isso com os mais jovens, os adolescentes, o que eles querem fazer? Os adolescentes geralmente vivem em bando, né? Aqui, Jornal Nacional, né? O Globo Repórter, né? Os adolescentes são aquele bando de bicho lá que fica gritando no olho. Eu não aguento mais isso na minha vida. Eles vivem lá em bando. O que acontece? Para ele se sentir aceito, o que muitos fazem? O que um faz, o que a maioria está fazendo, ele vai fazer também. O que a maioria gosta, o outro gosta também. O que a maioria faz, o outro faz também. Agora olha aqui, não é porque todo mundo faz que está certo. E não é porque ninguém está fazendo que é errado. Às vezes a gente vai fazer o que ninguém está fazendo. E não vai fazer o que todo mundo faz. Isso, quem vai decidir o que nós fazemos ou o que não fazemos, é a vida que nós vivemos. Se é uma vida para Cristo ou se não é. E uma outra coisa é que quem não escuta conselho, escuta o quê? Coitado. Fala para o seu irmão assim, quem não escuta conselho, escuta coitado. Aí tem gente que fala assim, se conselho fosse bom, não se dava. Não quero teu conselho não, valeu. Então vai. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Aqui no versículo de número 13, ainda do capítulo de número 27, diz assim: soprando brandamente o vento, estava tudo tranquilo, irmão. O vento está vindo como? Suave. O vento está como? Forte? Não. O vento está brando. Olha que vento tranquilo. Vamos viajar. Está maravilha. Então o que eles estavam? Numa aparente segurança. E às vezes, irmão, tem aquela aparência de que vai dar tudo certo. Mas nem sempre é isso. Aquela aparência de que aquele é o bom caminho. Aquela aparência de que nada vai dar errado.
Mesmo você indo pelo caminho. Fala, não vai dar nada errado não. Como que eu sei? Aqui ó, os ventos estão soprando brandamente. Olha que vento gostoso. Vamos viajar. Olha que vento suave. Vamos viajar. Mas olha aqui. Cuidado com uma aparente segurança. Uma aparente segurança não quer dizer que há segurança. A segurança, nós vamos ter a certeza servindo o Senhor. Uma outra coisa, o perigo que eles enfrentaram lá na viagem, no versículo de número 14, diz assim: entretanto, não muito depois. Então olha aqui no verso 13 que nós lemos, diz assim: soprando brandamente, o vento estava soprando brandamente, o vento sul. Versículo 14 já começa assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha Então sabe aquele negócio assim? Tá tudo uma maravilha. Daqui a pouco chegou um tufão. Do nada. A galera tava tudo indo bem. Ou pelo menos aparentemente tudo bem. Só que daqui a pouco chegou o quê? Chegou o tufão agora, tá levando tudo. Mas eles não ouviram o conselho que tinha se dado para eles. E agora, quando eles estão lá no meio do problema, eles veem a impotência que eles têm. Olha lá comigo no versículo de número 15. Diz assim: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando. Pensa só, irmão. Eu não sei se quando você está lendo a Bíblia assim, você fica imaginando lá o momento lá. Aí você fica imaginando, eles estão num barco, tá tudo escuro, ninguém está vendo mais nada. Uma escuridão total, aquele breu. O barco já não tem mais como controlar. Pararam as manobras, não tem mais como manobrar. Eles fizeram o quê? Vão deixar o barco levar. Levar para onde? Aquela impotência total. Perdeu o controle total. É ruim ou é bom, irmãos? O ser humano, ele gosta de algo. Controle. Poder. A gente quer poder resolver todos os nossos problemas. Eu quero ter o controle sobre os meus problemas. Eu quero ter o controle sobre as minhas dificuldades. Mas isso nem sempre vai acontecer. Às vezes Deus vai mostrar para você o tamanho da sua impotência. Você não tem força nenhuma. Você não tem poder nenhum. Deus vai mostrar para você que você é fraco. E às vezes isso é muito necessário. Porque quando você percebe que você não pode mais, minha força acabou aqui. Pronto, daqui para lá de Deus começa. Aí você fica achando que é você que vai fazer. Não é na força do seu bracinho que esse barco vai chegar lá na costa. Não é na força do seu bracinho que você vai conseguir levar o seu barco lá para a praia. Não é. Já é, não tem controle mais nenhum nesse barco. Eu não sei nem para onde essas ondas estão levando a minha vida. Eu não sei mais o que eu faço. Mas lembra de uma coisa: o Senhor ainda não perdeu o controle desse barco. Uma segunda lição que nós temos que aprender a respeito das tempestades da vida é que nas tempestades nós devemos nos posicionar como encorajadores. Leia comigo aí no versículo de número 21. Versículo de número 21. Está comigo aí, irmãos? Versículo de número 21. Diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir para Creta, para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o que a gente tem que fazer, irmãos. Olha aqui, no meio da tempestade, às vezes nós estamos lá só.
Mas às vezes tem gente lá no meio da tempestade conosco. Sabe o que você faz? Encaminha eles para a vida. Já teve vontade assim, quando você dá um conselho para a pessoa, ela não faz, ela quebra a cara, você quer falar o que para ela depois? Eu te avisei, bem feito, tá vendo? Dá ouvido, quebrou a cara. É assim que o apóstolo Paulo fez? Não. Ele falou assim, vocês deveriam ter me ouvido. Mas, já que não ouviu, tenha bom ânimo, que nenhuma vida aqui vai morrer. Só vai perder o barco. Encaminhe as pessoas para a vida, irmão. Você olha à sua volta, é um monte de gente desesperada, sem saber o que fazer. Mas está todo mundo com uma tempestade. Eu também estou com problema, fulano está com problema, não interessa. Você está na tempestade, mas mostra o caminho da vida para quem também está. Você acha que eu não passo por tempestade também não, irmão? Tem um estufão de vez em quando lá em casa lá, que fala, eita, o barco vai afundar. Olha o barco afundando. Mas o Senhor, Ele quer que lá no meio da tempestade nós possamos nos posicionar. O apóstolo Paulo, lá naquela situação, todo mundo morrendo de fome, todo mundo com medo, sem comer há dias. O apóstolo Paulo levanta e diz, eu aconselhei vocês vão ouvir, mas já que não ouviu, tenha bom ânimo, a vida de ninguém vai se perder, só o navio. Sabe, irmão, o Senhor quer encher o seu coração com uma fé, para que essa fé que está no seu coração seja depositada no coração de pessoas desesperançosas, porque diz a palavra de Deus que eles já tinham perdido toda a esperança. Você conhece gente que já desistiu de tudo? Desistiu da vida? Já perdeu toda a esperança? Já não acha que vai dar mais certo? Fala, não tem mais jeito não, já não tem mais jeito. Tentei, não consegui, não tem mais controle, acabou tudo. Olha aqui, vá até essa pessoa, encaminha ela para a vida. O Senhor precisa encher o seu coração de fé para isso. Uma outra coisa, lá no versículo 22 novamente comigo, nós já lemos novamente. Mas já agora vos aconselheis, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o... Nessa tempestade, irmãos, uma coisa que você precisa abandonar é o medo. Fala assim, o seu irmão, não tenha medo. Ele deu amém para você? Se ele deu amém é porque ele vai perder o medo. Às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro lá, irmãos, olha aqui, dá medo. A gente olha para a situação e dá o quê? Dá medo. Sabe o que a gente faz? A gente precisa abandonar o medo. O apóstolo Paulo, lá dentro daquele navio, quase afundando no escuro, há dias, sem ver a luz do sol, sem ver lá estrela, nem nada, ainda assim, ele não perdeu a fé que ele tinha no Senhor. Está difícil, irmão? A situação não saiu do jeito que você esperava? Não perca a sua fé no Senhor. Porque sabe o que o medo faz com a gente? Ele mina as nossas forças. Ele mina tudo aquilo que a gente tem para conseguir vencer. Então você está morrendo de medo, você perde as forças. E muitas pessoas estão sendo minadas pelo medo. E como que a gente vence o medo? Encher o nosso coração de fé. Eu estou aqui, eu estou no meio da tempestade, mas eu sei quem está levando esse barco. Se for aquele cara ali que está pilotando ali, se for aquele lá, o marinheiro que estiver levando, eu tenho medo. Mas se for o Senhor, se é o Senhor, eu não vou ter medo. E quando nós temos a certeza, irmão, que o Senhor cuida de nós, as coisas acontecem, mas ainda assim eu não perco minha fé. Quantas coisas, irmãos, foram acontecendo nos últimos tempos? E se fosse outro, eu vou me desesperar. Não nada. O Senhor ainda está comigo.
O Senhor é aquele que cuida de mim. Se Ele cuida de mim, eu não vou me desesperar. Isso eu falo para mim mesmo na minha oração. Não me desespero. Se eu cuidasse de mim mesmo, eu estava morrendo de medo. Mas eu creio quem é que cuida de mim. Lá no versículo agora, irmãos, de número 23, diz que o anjo do Senhor foi visitá-lo. Olha aqui comigo. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo. Esse mesmo anjo vem e me visitou. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não precisa ter medo não. O anjo já me visitou, já deu uma palavra. Sabe quem que é esse anjo às vezes, irmão? É você. O pastor, um anjo, obrigado, viu? Sabia que eu estava nesse nível. Mas às vezes você vai ser usado dessa forma, como um anjo de Deus, como alguém que vai chegar lá, que vai dar essa palavra, que vai encorajar a vida dessa pessoa, para que ela possa perder o medo. Terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Vá comigo lá no capítulo de número 28 agora. Amém? Se estiver aberto aí fica mais fácil. Mas antes lê o versículo de número 29, eu pulei aqui. Diz assim: e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos na polpa, lançaram da polpa quantas âncoras, irmãos? 4 âncoras. E oravam para que se rompesse o dia. Você já orou dessa forma já? A única coisa que eles queriam, irmãos, é que rompesse o dia. Eles queriam ver a luz do dia. É só isso que eles queriam. E às vezes, irmãos, a gente está numa trevas tão densa, a gente está numa escuridão tão grande, a gente fala assim: Senhor, eu só quero ver a luz de novo. A tempestade está grande. Eu só quero enxergar de novo essa luz, Senhor. E a gente quer que o dia chegue. A palavra de Deus diz em Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a gente só quer que amanhã chegue. A gente fala: Senhor, cadê? Cadê o dia? Ele disse que aquele povo lá orava: Senhor, eu quero ver o dia de novo. Olha aqui para mim, irmãos. Uma hora a tempestade vai cessar e o dia vai chegar também. Vai chegar. O dia vai chegar. E eles lá com medo, e eles receosos, eles lançaram as âncoras. E a nossa vida, irmão, ela precisa sim estar ancorada através da oração, através da adoração. Tem gente que vem aqui na igreja, sabe o que eles fazem? Adoram a Deus por um tempo. Agora, quando está difícil, sabe o que eles fazem? Eles não buscam a Deus. Eu fico numa incógnita na minha cabeça. Por que agora que tinha que buscar a Deus não busca? Agora que era a hora mais necessária de buscar a Deus, ele não busca. Então olha aqui, está difícil, não é longe do Senhor que você vai resolver, viu, irmão? Se está difícil, é próximo do Senhor que você vai resolver. No capítulo de número 28 agora, no versículo de número 1, para nós encerrarmos, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo fogueira, acolheram-nos por causa da chuva que caía e por causa do... Vocês não sabem que aqui é Pernambuco, né? Mas sabe aquele negócio? Está muito frio, está muito frio, está muito frio. Aí você cai no rio, aí sai do rio, bate aquele frio, aquela chuva. Vocês não sabem que aqui é só calor, né, irmão? Aqui, quem é que já imaginou, já deve saber que é frio, né? Frio, irmãos. Eu lá na Bahia fui pular lá num rio que tinha lá, mas tava um frio, irmão. Quando eu saí, começou aquelas gotas assim, ó. Parecia umas facadas no meu peito, assim, ó, de tanto frio que tava. Nunca mais na minha vida. Aí o que a gente quer fazer logo? Quer ir pra fogueira. Olha aqui, irmãos. Quando nós estamos na tempestade, a gente precisa se aquecer. Olha aqui. Às vezes você está frio. Às vezes você está molhado. Sabe o que você tem que fazer? Vá para perto da fogueira se aquecer, irmão. A fogueira está acesa. Vai lá aquecer o seu coração. Vai lá esquentar o seu coração. Vai lá aquecer a sua alma.
Agora tem gente que está lá morrendo de frio. Sabe o que faz? Vai para longe da fogueira e sofre ainda mais. Irmão, a tempestade vem, a chuva vem, está tudo molhado. Eu quero só estar pertinho lá e me aquecer. Mas o apóstolo Paulo não fez só isso. Diz que o apóstolo Paulo e somente o apóstolo Paulo foi fazer o quê? Buscar lenha para a fogueira. O apóstolo, tem gente que está aqui. Ah, pastor, eu vou lá no culto lá porque eu preciso me esquentar, preciso esquentar o meu coração, preciso aquecer a minha alma. Maravilha. Agora quem é que vai buscar lenha para a fogueira? A gente está fazendo a vigília aqui, né, irmãos? Eu falei, não, eu vou fazer vigília. Só que eu esqueci que a gente precisa de madeira para fazer aqui a fogueira quando a gente faz. E tá uma luta. Eu falei, meu Deus, eu achei que ia ser tão fácil umas lenhas. Mas ninguém quer catar lenha. E era como aquele dia, imagina todo mundo morrendo de frio. Eles só queriam fazer o quê? Só ficar na fogueira. Mas é necessário, irmão, olha aqui, você levantar, você ir lá, buscar lenha para manter essa fogueira aqui acesa. De você pegar, você se esquentou aqui nessa fogueira, mas eu não quero só ficar aqui me esquentando nessa fogueira. Eu vou buscar lenha para manter essa fogueira aqui acesa. Eu quero que as pessoas que forem chegando aqui venham se esquentar também. Assim como o pessoal lá da ilha de Malta fez. A galera está chegando, eles estão tudo molhados, eles estão com frio. A chuva está neles aqui. Vamos fazer uma fogueira para aquecer esse povo. Nós vamos fazer uma fogueira, irmão. Nós vamos aquecer esse povo. O povo que chegar aqui com o coração frio, as pessoas que chegarem aqui molhadas, tristes, elas vão ser aquecidas pelo fogo do Senhor. Aleluia. E diz que o apóstolo Paulo, quando pega aquelas lenhas, coloca, diz que a víbora pula na mão dele. Olha que uma coisa maravilhosa, né? O cara acabou de naufragar, chega na ilha, vai buscar a lenha, porque ninguém foi, coloca a lenha, a víbora vai na mão dele. Aí o pessoal falou, tá vendo? Esse cara é um assassino. Paulo era assassino, sim ou não, irmãos? Sim. O apóstolo Paulo matou um monte de gente. O apóstolo Paulo foi lá antes dele se converter, antes dele ser de Cristo. Quantas pessoas o apóstolo Paulo matou? Quantas pessoas perderam a vida por causa do apóstolo Paulo? O que o diabo estava fazendo ali? Querendo envergonhar o apóstolo Paulo, lembrando o passado dele. O pessoal falou, esse cara é um assassino. E as pessoas gostam de taxar a gente. Fulano é muito isso, fulano é muito aquilo, não tem caráter. E a víbora pegou na mão dele, e o pessoal falou, tá vendo, esse cara é assassino. Era para ter morrido na água, não morreu na água, vai morrer aqui. Aí disse que a galera só ficou assim, vamos esperar ele inchar e cair morto aqui. A galera acabou de chamar ele do quê? De assassino. Passou um tempo, a galera esperou. O cara não morre. E falaram agora dele? Esse cara é Deus. Já mudou de assassino para Deus. E às vezes o diabo vai querer envergonhar você também, irmãos. Vai envergonhar você por causa do seu passado. O apóstolo Paulo é um assassino. Eu era um assassino, agora não sou não. E quando o diabo vir para lembrar você do seu passado, lembra ele do futuro dele, que vai ser lá no inferno, lá queimando o resto da vida. Esse vai ser o futuro dele, mas não o nosso. O nosso futuro é com Cristo. O nosso passado ele foi resolvido lá na cruz do Calvário. E quando a víbora vir, irmão, você foi lá, pegou os feixes, a víbora pegou na sua mão para envenenar você, porque olha aqui, pegar os feixes de madeira fala a respeito de trabalhar na obra de Deus. E não pensa que é fácil trabalhar na obra de Deus, porque vem um monte de víbora querer atrapalhar você. Estou pegando madeira, estou querendo trabalhar na obra de Deus. Aí o que a víbora faz? A víbora pega na sua mão. Só que o apóstolo Paulo não se deixou envenenar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no fogo e chacoalhou aquela víbora, porque o veneno não pegou nele. Seja assim na sua vida também, irmãos. Está trabalhando na obra de Deus? A víbora pulou em você, ela não só pica e vai embora, ela pega e fica. É o diabo mesmo, né, irmão? Ela fica. Ela quer envenenar você. Ela quer que você incha e que você morra. Mas não, eu estou aqui na obra de Deus, eu vou balançar essa víbora aqui e ela não vai me matar não. Essa víbora vai pro fogo, quem vai morrer é ela. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.